Eu gosto muito quando o meu pastor, Jonas Madureira, escreve no Inteligência Humilhada que tinha uma mulher passando por uma situação muito difícil na igreja e ela um dia vai falar com um pastor muito irada sobre essa situação. E ele fala que a primeira vontade dele era de responder assim: minha irmã, você não blasfema contra o Senhor, não, que você está falando. Porque ela chega para ele e fala assim: é, pastor, eu orei falando, meu Deus, como o senhor pode deixar uma coisa dessas acontecer? E aí ele, na expectativa de falar para ela sobre tipo, interromper ela, falar, minha irmã, você está errada, você está blasfemando contra o Senhor, vamos parar por aí. Ele diz que ele para e escuta a aflição daquela mulher, lembrando de que a primeira coisa que ela falou na frase foi meu Senhor. E se ela falou meu Senhor, não é porque ela tem Deus como inimigo. Não é porque ela tem Deus como aquela pessoa desprezível com a qual eu não me importo. Mas ela está falando o meu Senhor justamente porque ela sabe do poder que Deus tem para fazer todas as coisas. E o questionamento dela não é uma declaração de que ela odeia a Deus, mas é uma declaração de alguém que não detém onisciência e está esperando de Deus uma perspectiva da resolução das coisas que ela não consegue enxergar. A própria oração de Ana, né? Diante de Eli ali, que Exato. é muito impactante, né? Exato. Jonas explica muito bem Exato. essas questões. E isso é bonito porque a gente tende a ver, às vezes, a vida cristã como uma vida em que você não pode ser verdadeiro e honesto com Deus. Porque parece feio, né? Você fala assim, como assim eu vou falar para Deus que eu tô irado com essa situação, que eu acho isso aqui injusto e que eu acho que ele não deveria estar deixando essas coisas acontecerem. Que eu tô aflito, que eu tô em dúvida. Que eu acho isso aqui, como assim aquela pessoa tá dando certo e eu tô passando por essas aflições há tanto tempo? Mas a Bíblia nos mostra pessoas que foram honestas com o Senhor e não deixaram de ser servas de Deus. Porque elas entendiam que Deus já conhecia todas as coisas e que a oração não muda a Deus. Ela não muda a bondade de Deus, ela não muda a justiça de Deus, ela não muda o caráter de Deus. Mas a oração nos muda. O propósito da oração não é mudar o coração de Deus, é mudar a gente. E é quando nós conseguimos ser honestos com Deus, fazendo essas orações sujas, que nós estamos vivenciando aquilo que os salmistas experimentaram, que é, através da oração, ver o poder de Deus transformando a gente e nos levando a um lugar de confiança. A oração também é sobre ouvir, não é só sobre falar. E eu vejo isso no Salmo 73 de modo muito claro. Porque Asaf começa falando, mas ele termina respondendo o Senhor. Entendendo que o destino daquelas pessoas, por mais que por um determinado tempo fosse de prosperidade, não levaria a um fim bom. Não levaria a um fim de vida. Levaria a um fim de condenação, porque eles não amavam o Senhor. E porque Deus não deixa pecado impune. Então, a grande questão sobre o cristianismo, né, que você vê os ateístas sempre atacando, vai ser o problema do mal. Então, a gente vai ter que lidar com o fato de que Deus sabe todas as coisas, de que ele é todo bondoso e todo poderoso, porque é exatamente isso que a Escritura afirma, mas de que o mal existe. Mas a grande questão que o cristianismo precisa responder não é como essas coisas podem coexistir, porque elas coexistem, de fato. Deus é todo bondoso, Deus é todo poderoso e o mal existe. A gente vivencia o mal. Mas a Bíblia ela também deixa claro que Deus não deixa mal impune. O tempo todo, inclusive, nós vivenciamos o mal. O tempo todo. Só que a grande questão que o ateu vai poder fazer, ele vai ser mais honesto quando ele fizer esse tipo de pergunta. É por que não agora? Essa é uma pergunta que a gente ficaria algumas horas aqui para desenvolver. E, na verdade, a gente também não encontra uma resposta objetiva na escritura de um versículo falando assim, é por isso. Porque existem muitas circunstâncias e muitas questões. Existem respostas boas de bons teólogos para isso. Mas a grande questão é que a Bíblia ela deixa claro, se não aqui, na eternidade. Mas a maravilha para conseguir enxergar Deus é justamente o problema do mal, né? Se a gente não enxerga o problema do mal, a gente não vai conseguir contemplar a misericórdia de Deus, porque uma das causas que me fazem hoje me curvar diante de Deus é justamente como o mal existindo, ainda a gente existe.
é por causa da misericórdia de Deus. Uhum. Porque se Deus não estivesse com a sua graça comum, segurando as mãos dos homens maus que nós somos, Uhum. o mundo estaria acabado. Mas pela sua soberania, o seu plano está caminhando para o fim, né?